Mas por quê? Por que que ele liberou rápido? Ele liberou rápido porque estava toda a documentação lá, então não tem o que a Demicon ficar pedindo, tá? Então eu vou passar para vocês aqui os principais pontos e principalmente, gente, os links necessários para tirar as certidões, que é onde assusta. Você para ali nas partes das certidões, você pensa, meu Deus, aonde que tira isso? Do que é isso? Do que estão falando? Será que tem custo? Será que não tem? Então nós vamos chegar nessa parte aí para facilitar, tá? Então a ideia é sermos assertivos, tá? Então, eu vou falar mais do imóvel e da liberação ou de compra ou reforma, tá? Então, assim, que é o básico, né? Depois, as outras modalidades, ela mudam, pede um documento ou outro a mais. Se todo mundo tiver, eu até esqueci de pedir, se todo mundo tiver aquele manual do contemplado aí, seria legal a gente poder colocar ali no time do geral, cá, para que a gente possa acompanhar. Porque eu sigo aquele material ali, sabe? Deixa eu ver, acho que eu tenho aqui, vou mandar para todo Eu mundo. tenho também, eu posso mandar. Aí, ótimo. Porque daí o que que acontece? Teu cliente contemplou. Ele vai fazer reforma, ele vai comprar um imóvel, ele vai seguir com o processo. Então, eu já mando aquele manual do contemplado para o cliente e já começo a instruir ele, né, para mandar a documentação básica. Vou dar um spoiler para vocês, tá? O pessoal da Demicon tá rodando um projeto piloto, gente, onde, em breve, se der tudo certo, a ideia deles é a gente mandar, por exemplo, teu cliente quer comprar um imóvel, é mandar a documentação básica, uma ficha cadastral, um RG, um CPF, coisas que a Demicon não teria, e o restante a Demicon é para tirar tudo por lá. Então, inclusive, a parte de cartório, e aí desconta os custos do cliente. Mas é um projeto bem piloto. Enquanto isso não acontece, a gente tem que fazer isso. E por que que eu estou dizendo que, que o consultor ele deve ajudar o cliente? Porque senão o cliente vai ficar na tua cola igual. Né? Você pode, ó, eu já indiquei despachante, acaba não dando certo, aí o cliente volta a falar comigo. Ah, tá demorando. Ah, o processo voltou. E é pior, porque aí você não sabe como que tá o andar da carruagem, entende? Você não sabe o que que faltou, você não tem ideia. Às vezes o despachante não te copia no e-mail e você fica perdido, é pior. Então, é melhor você para meia horinha do teu tempo, junta toda a documentação e manda para a Demicon. Então, identificou qual é a modalidade que o cliente vai usar o crédito? O que que eu faço? Eu já pego o manual do contemplado e vou lá na parte a qual o cliente vai usar, reforma. Então, eu vou lá na reforma e vou fazendo um checklist, já vou olhando o que precisa. Pode pular, meninas. Então, eu printo, inclusive, ali, ou imprimo na loja, igual isso aqui, ó, eu printei para vocês terem uma ideia. Então, reforma, que foi o processo do meu cliente, tá? Ali começa, ficha cadastral original integralmente preenchida e assinada. Aí, o que que eu vou fazendo? Inclusive, eu vou salvando o nome do documento conforme está nessa lista. E anexo no e-mail, gente, nessa ordem que eles estão pedindo. Porque parece bobeira, mas na hora que isso chega lá na Demicon, a menina, ela tá tudo na mão, tá fácil. Se você vai anexando de forma desordenada, vocês concordam que demora mais tempo para ela conseguir encontrar o documento, a ordem? Mas cadê o RG? Tá lá no final. Cadê não sei o quê? Então eu pego essa ordem de reforma, porque eu acredito que elas também usam isso para fazer um checklist, tá? E vou fazendo. Então, cliente preencheu ficha cadastral, agora as fichas cadastrais não precisa preencher à mão, tem editável lá. Então, se o teu cliente, às vezes eu preencho para o cliente, tá, gente? Porque o cliente ele é mais perdido do que sei lá o quê. Então, eu falo, ó, me manda todos os teus dados aqui. Às vezes a gente já tem alguma coisa e eu vou e preencho rapidinho no computador. Você preenche, devolve para ele e ele tem que assinar. Então tá ali, ó, ficha cadastral original integralmente preenchida e assinada. Se o cliente não tiver o Gov, inclusive eu estou mandando assinar com o Gov, tá? Se o cliente não tiver o Gov, ele pode ali no documento mesmo assinar com o dedo, a Demicon aceita também, tá? Então, assinou essa ficha? Maravilha. Vou lá no computador, abro uma pasta, meus documentos, liberação de crédito, imóveis e já abro com o nome do cliente lá. Seu fulano, vou pegar meu cliente lá, Rafael. Rafael Félix, fui lá, abri a pasta dele e já fui salvando, ficha cadastral. RG ou habilitação, ele mandou. Então, eu fui salvando e editando o nome do arquivo conforme a Demicon está pedindo. Então, por exemplo, cópia do RG ou CPF. Aí eu coloco RG, cópia do RG, Rafael Félix. Tem cônjuge, é casado? Cópia RG, fulana de tal. E vou salvando nessa ordem. Certidão de nascimento atualizada. Aí entra um ponto aqui interessante, porque os documentos dele você pegou. Quando entrar na parte de certidão de nascimento,
a gente tem possibilidade de se cadastrar nos sites ali que tiram a certidão de nascimento. Então, no momento que o cliente vai fazer lá ainda a vistoria do imóvel, é nessa hora que eu começo a tirar as certidões. Porque a vistoria do imóvel demora ali uns 7 dias até vir o laudo. Não tem por que você tirar certidão de casamento e do imóvel antes disso. Espera a vistoria. Quando você perceber que está pronto para sair o laudo, aí você tira do imóvel, né? Então, assim, agendou a vistoria, vamos colocar uma data assim. Agendou a vistoria, aí você já pode solicitar as certidões, porque elas demoram uma média aí de 5 dias para ficar pronta. O de casamento, não. Mas o do imóvel, de 2 a 5 dias, dependendo do cartório. Então, para não ter o risco de vencer, tá? Aí aqui eu coloquei, já fui colocando os links para vocês. Então, por exemplo, ó, registradores. É interessante que todo mundo, gente, já vá salvando no computador. Pegue esse link e vai colocando tudo nos favoritos. Porque se você tem isso na mão, a hora que você for liberar um processo, você já sabe onde está. Registradores tem que fazer cadastro no site e o registro civil também tem que fazer cadastro no site. Já até coloquei aqui, ó. Tá mastigado, tá? Então, o registro civil, você vai lá, vai colocar teus dados rapidinho, 2 minutos você faz um cadastro e põe nos favoritos. Cliente precisa atualizar o casamento? Você entra lá. Você tendo a certidão desatualizada, você põe o número da certidão, preenche os dados, gera um Pix, manda para o cliente. O cliente pagou esse Pix, já fica ok, já vai conta valer o registro civil. O de casamento, tá saindo uma média de 4 horas, sai, tá? Então, ok, pedimos a certidão lá, daí eu já fui e já pedi essa parte, de casamento ou nascimento atualizada, tá? O nascimento só vai pedir se o cliente não tiver habilitação na mão ou RG. Aconteceu isso com uma cliente minha que está fora do Brasil e ela não tem, não está com RG, não está com nada. Então, nós tivemos que tirar a certidão de nascimento atualizado, tá? Maravilha. Passamos dessa parte, certidão de casamento, já tiramos. Aí vai para cópia da escritura ou registro do pacto antinupcial. Isso aqui tem que prestar atenção, porque você manda para o cliente, e o cliente ele acha que ele tem que pegar tudo isso aqui. E o pacto do antinupcial é somente, está aqui, ó, no regime de separação de bens. Então, você tem que observar qual é a comunhão qual é o formato do casamento do cliente. Se for separação de bens ou comunhão universal, vai precisar desse pacto antinupcial, tá? Se o cliente não tiver, no cartório também você tira atualizado. Nesse do registro civil, tá? Você tira, ou ligando direto no cartório, você consegue tirar ele atualizado, tá? Aí, os outros formatos de casamento, então não precisa. Então, se eu vou mandar para o cliente os documentos que ele necessita, o que que eu faço? Eu só pinto do ladinho aqui, ó, com o dedo mesmo, eu dou um print na tela e mando para o cliente. Eu preciso que você mande isso, a cópia, a certidão. E aí, o que não precisa, eu tiro fora, ok? Para não confundir a cabeça dele. Aí, o comprovante de endereço atualizado, ele também vai ter que mandar, né? Porque isso aí ele que tem, o cliente. Comprovação de renda, também ele que vai ter que nos enviar. Certidão negativa. Aí na comprovação de renda, gente, é aquela coisa, né? Imposto, o IR básico. E aí você tem que prestar atenção. IR, se você não colocar o imposto de renda e a comprovação do envio, tem o nome daquilo? Como que é? O recibo do IR. Vai ficar faltando o documento e o teu processo não vai andar. Então, aqui, ó, você tem que não só mandar o IR, tá? Se for da comprovação de renda. Você tem que mandar o IR e você tem que mandar o recibo do imposto de renda. Então, tem que se atentar a isso, porque senão o processo trava. E aí a Demicon tá assim, gente. 2 dias para dizer para você que falta documento, você envia o documento, é mais 2 dias para dizer que tá ok, que vai seguir o processo. Nesse tempo, você já perdeu 4, 5 dias de processo. Então, olha a importância da gente olhar. E por que eu estou dizendo para vocês fazerem isso fora do horário do comercial? Porque é onde você está com a cabeça mais tranquila. E você consegue fazer um checklist com calma e olhar umas 2 vezes para ver se está tudo ok, para que você mande o processo, tá? Aí começa as certidões que assustam a gente. Então, eu lembro que a despachante que fazia para mim, ela disse bem assim, ó. Ai, mas é que as certidões é muito difícil de tirar, então é mais fácil que você manda. Claro, ela queria ganhar, né? Mas o que que ela queria dizer para mim? Que eu não tinha capacidade de fazer um processo. Era mais ou menos isso. E aí, como ela deu problema com uma cliente minha que ficou extremamente insatisfeita com o trabalho dela, num outro cliente que eu acabei de fazer esse processo aí, que demorou 13 dias, que é um cliente extremamente exigente, eu falei, quer saber? Eu vou fazer o processo desse cara
e eu quero ver se é difícil mesmo esse negócio. Gente, é ridículo de fácil, essa é a verdade, tá? E aí eu comecei a pesquisar. Eu demorei realmente uns 40 minutos para achar os sites que tiram essas certidões, mas daí o que que eu fiz? Eu fui favoritando e agora eu já tenho o link direto e estou passando para vocês o link direto. Então, você quer tirar uma certidão negativa de ações trabalhistas? Está aqui, ó. Emissão de certidão negativa de débitos trabalhistas. Você vai clicar nesse link, ele vai abrir direto o link dessa pessoa. Você vai colocar o número do CPF dela e a certidão, gente, pasmem, sai na hora. Olha que lindo. De graça e sai na hora. E aí eu fui tirando essa certidão e fiz isso tudo em meia hora. E aí eu falei, nossa, essa mulher realmente acha que sou uma mocoronga, né? Eu fiquei muito indignada, assim, porque é muito fácil, tá? Certidão negativa de débitos da União Federal. Tá aqui, ó. Tá? Tá aqui o link para vocês, ó. Receita, certidão negativa de débitos da União Federal. Eu deixei o link já direto, então vai cair direto lá. Se for pessoa física, ele tá dizendo ali, ó, PF barra emitir. No jurídico, ele vai ser PJ barra emitir. Você clicou, já colocou o CNPJ ou o CPF, maravilha, sai na hora a certidão, tá? CNDT, né? E aí, quando eu fui tirar, eu falei, nossa, o que que é essa CNDT? Aí você vai lá e tira, né? Porque tem a certidão negativa de débitos trabalhistas e tem a certidão de ações trabalhistas. Então, são duas coisas distintas, tá? E aqui a gente vai ter os dois links dela, né? Então, ó, olha aqui, ó, emissão de certidão de ação trabalhista. O que que vai acontecer? Esse aqui são todas certidões federais. Quando chegar ali, né? Pode passar a próxima parte, cá, por favor? Então, foi ali a parte. Aí vai pedir, se for jurídica, tem a mesma etapa, gente, tá? Ó, então vai pedir ali também a mesma coisa, ó, certidão negativa da União Federal, certidões de ações trabalhistas, certidão atualizada também do casamento dos sócios, né? E cônjuges, se houver. Então, o PJ ele é um pouquinho mais trabalhoso. Você tem que fazer com mais atenção. Agora, o pessoa física ele é mais fácil, tá? Emissão de falências, concordatas, recuperação judicial, você tem que pegar e tirar no município. Então, ele é um documento que você tem que tirar assim. Se o teu cliente é lá do Mato Grosso, por exemplo, né? Ou o imóvel dele é do Mato Grosso, porque tem isso também. Aonde que você vai protocolar todo esse pedido? Aonde tiver o imóvel. Então, você pode ter um cliente de Curitiba, mas se o cara está deixando em garantia um imóvel lá em São Paulo, por exemplo, vai pedir a documentação tudo de São Paulo, do imóvel, entende, gente? Então, a gente tem que se atentar a isso. Aí, na emissão de falências concordatas, tem que ser no município da sede do cliente. Então, você tem que prestar atenção. Tem coisas que vai pedir aonde está o imóvel e tem coisas que vai pedir aonde o cliente mora, tá? Então, por isso que eu não coloquei aqui. Mas como que você tira? Bem como está aqui. Como, você põe no Google lá, como emitir é, certidão de falências concordatas e recuperação judicial de Curitiba, de São Paulo, de cidade de tal. E aí ele vai aparecer. Você tem que procurar com calma, e aí por isso que eu digo mais uma vez, não faz no escritório, no horário do trabalho, porque você não vai ter tempo, você vai ficar, né, a gente se distrai bastante, a gente está ali trabalhando no movimento de pessoas conversando, e você vai acabar se desconcentrando. Então, tira em casa tranquilo, porque você vai ficar mais fácil de você achar o site, tá? Mesma coisa a certidão de débitos estaduais. Então, normalmente esse aqui você tira no site do governo, mas você tem que colocar como emitir certidão negativa de débitos estaduais de Curitiba. E o Google é uma beleza. Você pergunta, ele te responde. E aí ele vai te mandar ali pro link e aí você só procura com calma que dá certo também. Aí fora os contratos, né? Cópia autenticada de contrato social. Isso aqui normalmente o cliente tem. Certidão da junta a gente pode tirar. Às vezes o cliente tem e sabe tirar fácil, né? Porque o PJ ele já está acostumado a precisar dessa documentação para várias coisas. RG CPF dos sócios, comprovação de renda, algumas coisas se repetem. E vocês percebam, ó, certidão, gente, tudo se repete, ó. Certidão negativa de ações trabalhistas, daí é dos sócios, certidão negativa de débitos da União Federal dos Sócios, que o link tá tudo no e-mail, na parte anterior ali para vocês, tá? Pode pular, cá, fazendo um favor. Aí aqui, ó, gente, tá. Então a parte da pessoa foi. Você conseguiu ali, tirou toda a documentação. Aí nós temos a parte do imóvel, tá? Do imóvel. Então o imóvel também tem que tirar documentos. Aí é onde tem ali, ó, a matrícula de inteiro teor,
Aí isso aqui você tem que prestar bastante atenção, tá, gente? Porque assim, ó, a matrícula tem, dependendo do site que você entra ali do cartório, no registradores, que eu já passei para vocês ali também, já façam um cadastro depois. A matrícula, quando você vai tirar ela aqui, você tem que prestar atenção, porque ela vai pedir essa negativa de ônus reais, pessoais e rei persecutórias. Então, essa rei persecutórias, que ela é meio chata, se você errar ali a matrícula que você vai pedir, ela não vem essa rei persecutórias, e aí a Demicon não aceita. Então, assim, tem que prestar atenção nisso aqui, também com validade de 30 dias, tá? Certidão negativa de tributos municipais relativas ao imóvel. Então, essa aqui também que estava ali no o link ali da CND. Essa aqui é a CND, a CNDT lá, do Certidão Negativa de Débitos do imóvel. Tá atrás ali que eu coloquei. Tem o link da Prefeitura de Curitiba, onde você tira também direto. Eu não lembro se ela tem custo, acho que não. Acho que sai na hora, acho que não tem custo, se eu não estou enganado. Então, tudo você vai tirando de forma gratuita, tá? As únicas que paga é o certidão de casamento e do imóvel, que daí justo é que o cliente pague, né? Tá? Ah, mas meu cliente eu vendi 5 milhões, Neila. Então, se para você tiver ok, você pode pagar a matrícula dele, se você não quiser ficar pedindo, né? Enfim, mas eu sugiro que mande para o cliente paga na hora, tá? Até porque você já está sendo a despachante dele, né? Então, eu gosto sempre de dizer, olha, a gente não é da nossa alçada ficar liberando crédito, fulano, mas como a gente quer acelerar o teu processo, a gente eu vou fazer para você, mas as custas do processo eu vou enviando e aí assim você vai pagando, ok? Então, eu já faço esse acordo com ele no começo do processo. Maravilha. Declaração de inexistência de débitos condominiais. Confirma reconhecida, assinada pelo síndico. Isso aqui, gente, ó, declaração de inexistência de débitos, cópia da ata da eleição do síndico, tá? E esses dois documentos aqui são documentos que às vezes você vai ter um pouquinho de problema. Por quê? Nós tivemos um processo aqui na loja que o cliente comprou um imóvel novo. E aí o que acontece? Imóvel novo ainda não tem, normalmente não tem. Ainda, às vezes pode acontecer de não ter o síndico, não ter a ata de eleição, e aí a gente tem um documento da Demicon que você faz, depois a gente pode pôr lá no grupo, né, meninas? Ó, essa declaração de não existência de síndico e nem de eleição de síndico. Só que você tem que tomar cuidado, porque nós tivemos um problema onde o cliente, o imóvel dele tinha ata de condomínio, tinha condomínio constituído, porém não tinha eleição de síndico. E aí foi até uma coisa nova na Demicon, porque normalmente tem as duas coisas, né? Mas só tinha uma. Aí eu falei, liguei, tive que ligar lá para a coordenadora de crédito, falei, Audrey, como que eu vou assinar uma declaração, o cliente vai assinar uma declaração de não existência, porque lá diz que o cliente responde criminalmente pelas informações, sendo que o cliente tem o condomínio, mas não tem o síndico. E agora? Como é que a gente faz? E aí ficou uma situação difícil, eles tiveram que falar com o jurídico da Demicon, e aí eles aceitaram o documento só com a eleição do condomínio e os atuais donos, que ainda respondem como síndicos, vamos dizer assim. Existe uma administradora, porque aqui diz, ó, cópia do ato da eleição do síndico ou administradora. E aí eles não estavam aceitando a administradora como responsável, né? Como, vamos dizer assim, síndico. E aí é só para vocês saberem, porque às vezes ainda não tem síndico. Então, prestem atenção quanto a isso que dá para eles aceitarem, tá? Eles aceitaram e o processo seguiu, mas já se foram 2 dias perdidos até o jurídico analisar, até passar para não sei quem, para mais não sei quem, enfim, né? Acabou dando certo. Aqui nas certidões de proprietários anteriores, né? É só no caso de imóveis vendidos há menos de um ano. Então, se o imóvel que você está comprando, o teu cliente está comprando um imóvel e ele já foi vendido e tem menos de um ano, né? E ele está comprando de novo, aí vai precisar dessa certidão dos proprietários anteriores aí, ou cópia da escritura, tá? De aquisição. Então, comigo ainda não aconteceu isso aqui. Aí, na hora que tiver, a gente vai ter que ter essa certidão. Eu não tenho esse modelo, tá? É bom a gente até ficar atento quanto a isso aqui. Aí, aqui, depois, no caso desse meu cliente que era reforma, o contrato de reforma devidamente assinado pelo engenheiro e pelo cliente. Aqui foi uma situação bem curiosa, porque o que acontece, né? A gente tem esse modelo de reforma, a gente pode deixar aí no grupo também, é tranquilo. No reforma, é muito comum o cliente perguntar assim: ah, mas por exemplo, esse meu cliente está liberando 560 mil. Daí ele, poxa, mas vai ficar 560 mil
de contrato, como se ele estivesse pagando para o engenheiro, né? Porque no contrato é como se ele estivesse reformando, e aí você tem que distribuir, né? Poxa vida, claro, o imóvel do cliente vale 2 milhões, mas 560 mil, o Banco Central, a gente sabe que ele permite liberar até 80% do imóvel. Então, eu poderia colocar até 1 milhão de reforma se eu quisesse. E aí você só faz ali desmembrando. Então, eu já tenho um modelo pronto, né? Porém, gente, como mais uma situação, né, que acontece aqui comigo, o cliente questionou: ah, mas aí o contrato, o engenheiro tá como se o engenheiro fosse receber 560 mil, e ele ficou um pouco assim, receoso, né, com o contrato. Aí o que que eu fiz? Também mudei o modelo do contrato, tive que perguntar para a Demicon. O que que eu fiz? Eu coloquei como se o projeto do engenheiro fosse lá 35 mil de projeto, e a obra, quem estaria responsável é o proprietário do imóvel, onde seria de. Eu desmembrei a carta, né? De 500 mil. E aí, para quê? Para que caracterizasse no contrato que os 500 mil iria para. Porque vai para a conta do cliente o dinheiro de qualquer forma. Mas ele não quis amarrar isso em contrato. Entende? O que que ele pensou? A verdade foi essa. Eu coloco num contrato que o engenheiro é responsável por 560 mil, daqui um mês o engenheiro vai lá na justiça e fala: não recebi meus 560 mil. Entende? Por mais que o engenheiro seja de confiança, ele ficou com o pé atrás. A verdade foi essa, ele ficou desconfiado. Então, eu alterei o contrato também, mandei para a coordenadoria de crédito. Falei: olha, o cliente está perguntando isso, isso e isso. Dá para alterar? Aí ela também foi falar com o jurídico e aí eles permitiram. Disseram: não, pode ser sim, é aceito. Ok, mas o modelo padrão nosso é um só, mas pode acontecer de algum cliente de vocês questionar. Ah, mas ali no contrato é 560 mil e aí tá dizendo que eu vou pagar para o engenheiro e aí se o engenheiro entrar com processo, né? Então, assim, a gente tem que se precaver com tudo isso, tá? Maravilha. Então, juntamos o processo de reforma, o proprietário assina e o engenheiro assina. Maravilha. Próximo lá, cá. Nossa, eu tô gritando dentro da loja. Não? Então, eu tirei um exemplo para vocês, tá? De como que eu montei o processo e consegui, inclusive, colocar no e-mail só, não sei como, mas consegui. Então, olha só, fui lá e fiz, gente, olha lá, como a Demicon pediu, passo a passo disso. Ficha cadastral, a Demicon assinada, né? Fulano de tal, assinada. CNH, certidão de casamento. Eu fui colocando na ordem. Então, o que que eu fiz? Eu não fui lá na pasta, selecionei tudo e anexei no e-mail. Não, eu fui colocando um a um para que ficasse na ordem, para que a menina recebesse na Demicon e tivesse tudo na ordem. Comprovante de endereço, comprovante de renda, recibo. Ó, tá aqui o recibo. Eu coloquei tudo separado, tá? E tudo com nome para que ela bata o olho e assim encontre. Porque se você abrevia lá, o que que acontece muito, eu fui percebendo ao decorrer aí dos processos que eu vou fazendo. Ah, o documento você mandou lá, por exemplo, o comprovante de renda, lá o recibo do IR. Ai, por gentileza, encaminhar o recibo do IR que não veio. E você mandou. Mas a menina, é tanto processo, gente, fiquei sabendo que cada analista da Demicon faz 60 processos ao mesmo tempo. Então você pensa, 60 processos ao mesmo tempo. Poxa, dá para a gente facilitar a vida dessa menina, entende? Dessa analista. Porque aí você vai facilitar para você e para o cliente, né? Então eu fui fazendo de um jeito que ela vai bater o olho, ela vai fazer o checklist dela e ela vai falar: pronto, processo para frente. Tanto que esse cliente, o que que aconteceu aqui? O que que bateu na trave, tá? Contrato de reforma. O cliente assinou no Gov e o engenheiro assinou no Gov, tá? O que que aconteceu? Eu não validei a assinatura deles no IT. Lá no, eu falo que é o IT a coisa, mas não é. No site do IT, do Gov lá, sabe? Que também tá ali, eu coloquei para vocês ali, tá? Tá ali o site também, como que você valida a assinatura. Engenheiro assinou, gente? Entra lá no IT, pega o documento ali do reforma e joga e valida a assinatura. E gere a comprovação de assinatura do IT. Porque o que que ela fez, tá? Eu mandei a documentação, chegou lá para ela foi validar a assinatura de reforma e a assinatura do engenheiro não passou. Eu não sei, porque assim, ó, você tem que salvar o arquivo, você não pode mudar nenhum nome, entendeu? Você não pode mudar o nome. Na hora que você fizer o download do arquivo, não muda, não deixa nem ficar entre parênteses número 1. Isso invalida a assinatura do cliente, tá? Você só pode deixar, quando você assina no Gov lá o contrato do cliente, né, que ele vai ter que assinar, ele vai ficar assinado. Aí o testemunho assina, ele fica assinado, underline, assinado de novo. Isso pode,
Mas se você mudar uma vírgula do nome do contrato, ele não valida a assinatura. Então, como é que você sabe que vai validar a assinatura? O engenheiro mandou o documento? Eu fui lá no IT, joguei o arquivo lá, tá? Joguei o arquivo validou a assinatura, eu emitia o comprovante que estava validado a assinatura e mandei junto com a Demicon. Mas, em primeiro momento, não validou. Ou seja, 3 dias perdido. Por quê? 2 dias para analisar. Por gentileza, a assinatura não validou, precisa assinar novamente o contrato de reforma. Então, eu perdi 2, 3 dias à toa, tá? E aí, a gente precisa se atentar a isso. E aí, fui fazendo tudo, fui mandando, né? Aqui, ele tinha mandado até uns documentos a mais de quitação de condomínio. Pelo sim, pelo não, eu mandei junto, anexei. Então, vocês vão ver que tem documento até a mais aqui, tá? Ok, fiz toda a juntada, maravilha. Aí, outra coisa que barra. Cliente não assinou o seguro. Quem aí o cliente assinou já umas 3 vezes o seguro e eles ficam insistindo que não assinou o seguro. O que que eu fiz? O cliente, falei, olha, a hora que você assinar o seguro, printa, por favor, e me manda. Ele me mandou, o cliente mandou. Mandou o e-mail, o WhatsApp que a Demicon mandou para ele, dizendo, ó, que é esse anexo aqui do lado direito, ó, tá vendo? Lá embaixo o anexo dizendo, seu seguro foi contratado, tá certo, confirmamos a assinatura do teu, né? E o outro ali que vem com aquele selinho, né? Parabéns, seu seguro foi efetivado, tarararará. Para que a menina não falasse para mim que não tinha assinado, eu já anexei e já mandei também. Então, a hora que ela fosse questionar a assinatura do seguro, porque daí o que que acontece? Às vezes o cliente recebe tudo isso aqui, mas a assinatura, não sei por que cargas d'água, lá no seguro ela não é efetiva. Ah, eu mando isso aqui, daí isso aí já é um problema da analista, ela que se resolva com o pessoal do seguro, porque o cliente assinou, eu estou provando para ela que o cliente assinou, porque eu estou mandando o que o cliente me encaminhou, certo? Então eu mando também. Então, situações que podem barrar o processo. O seguro, que ela vai pedir, responder o teu e-mail pedindo para confirmar a assinatura do seguro, e as assinaturas validadas que você tem que validar, tá? Isso aí faz o processo andar. Pode passar, cá, por favor. Ah, e daí aqui, gente, ó, olha o que que eu fiz no corpo do e-mail, tá vendo, ó? Segue documentação do cliente Rafael Tarará, lá, que nos lê em cópia, eu copio o cliente, para início de processo de reforma. Apenas informando que o mesmo não possui pacto antinupcial, antes que ela peça, antes que ela venha falar, ah, eu preciso do pacto antinupcial, eu já escrevo aqui. Não pois o regime de casamento do mesmo é comunhão parcial de bens. Ok. Saliento que o seguro de vida já foi devidamente tá contrato, né, contratado pelo cliente e confirmado via contato WhatsApp da Demicon, conforme comprovantes anexos. Bem como a vistoria do imóvel também já foi realizada. Também mandei a vistoria do imóvel. Porque aqui, ó, você tem dois caminhos. Ou você solicita, a própria Demicon solicita a vistoria e desconta do crédito, que eu fiz, tá? Falei, olha, Rafael, você quer acelerar o processo? Quero. Vamos já solicitar a vistoria, então, tudo bem? Só que daí você vai ter que pagar. Não, não, pode solicitar, Neila, eu pago. Eu quero que agilize, pode já pedir. Então, foi a primeira coisa que eu pedi, foi a vistoria do imóvel. E aí, quando veio o laudo, eu já anexei tudo aqui para ela. Porque se não vai lá o processo, ela vai me responder, porque ela, às vezes ela não vai olhar direito, dependendo da analista. Ela vai responder, por gentileza, vamos encaminhar para a solicitação de vistoria. Não, não, minha filha, já tem vistoria, já está aqui o laudo, toca o processo. É isso que a gente tem que fazer, entendeu? Então, não precisa fazer vistoria coisa nenhuma. E aí, coloquei também, ó. Segue também contrato de reforma devidamente assinado através do GOV pelo engenheiro. Aqui que eu falhei, ó. Porque se eu tivesse já validado a assinatura, o que eu deveria colocar? Segue também contrato de reforma devidamente assinado e assinatura validada pelo IT. Segue anexo à validação da assinatura. Entende? E aí eu iria ver nessa hora que a assinatura do engenheiro deu errado. E aí eu já teria a chance de corrigir, ele assinaria novamente e eu já mandaria, entendeu? Então isso aqui foi a única coisa que eles me pediram depois no e-mail que não estava validado. Corrigi rapidamente, validei a assinatura, daí eu já entendi. Falei, ah, entendi. O negócio é validar já e já mandar tudo. E aí deu certo e seguiu o processo. Aí em 13 dias, gente, em 13 dias já estava para pagamento da primeira etapa. Olha que legal, entendeu? Pode pular, cá, fazendo um favor. Aí, ó, as dicas importantes que eu estou dizendo para vocês, tá? Quem não tem Gov, assina digitalmente no Gov, eu acredito que muita gente tenha, mas quem não tem, faz o cadastro, tá? Porque o Gov, ele vale para muita coisa, né, de assinatura. Então, você resolve a sua vida assim com muita coisa. E, normalmente, no teu cliente, vai precisar ali de testemunha, que é onde eu assino. Então, eu assino e eu tenho o Gov aqui também do meu marido, então ele assina, eu assino com os dois como testemunha e aí mando por último
por último eu faço isso, né? Primeiro eu deixo o cliente assinar, o cônjuge assinar e as testemunhas, que daí eu mesma faço. Então, porque senão você vai ter que ficar pedindo pro colega aí da Demicon, sabe? Ah, fulano, você tem Gov? Você pode assinar para mim? Vai precisar de 2 assinaturas. Então, vocês podem se ajudar aí, sabe? Ah, pessoal, ó, preciso de 2 assinaturas aqui, eu assinei uma, alguém pode assinar? E aí vocês se ajudam, né? E a partir do momento que o contrato, que isso aqui é da Demicon, tá? Que o contrato do cara veio, a Demicon mandou para nós de forma digital, eu já também assino e já valido também a assinatura, tá? Eu já valido. Entro lá no site do IT, jogo o arquivo, aí ele dá um tique assim, verdinho, que assinou, que tudo validou. E eu emito esse certificado ali que a assinatura validou e salvo também, tá? Então, é o contrato que tem que validar e se for reforma lá, o contrato de reforma. Aí que isso que eu já falei, né? Para vocês salvarem o nome dos arquivos conforme está lá a lista da Demicon. Retire as certidões atualizadas. Eu já falei, mas eu deixei escrito aqui, porque como esse material vai ficar com vocês, então às vezes vocês podem esquecer alguma informação. Puxa, deixa eu voltar lá mesmo para ver a etapa. Aí você organiza mentalmente. Não, eu primeiro vou fazer isso e depois eu peço a matrícula do imóvel, né, e de casamento próximo ali de mandar a documentação da Demicon. Pode passar, meninas, por favor. Ó, esse é o relatório de conformidade do IT, gente, tá? Que é o Instituto Nacional lá de Tecnologia, que valida as assinaturas de Gov, as assinaturas digitais, tá? Não só Gov, valida outras também. Então, ó, o que que eu fiz, tá? Gerei tudo, e aí ele diz aqui, ó, ele vai dar esse relatório de conformidade. Quando não aceita, ele fica dando erro no site. Então, se começar a dar erro, você anexa o certo era entrar aqui nesse site para eles verem, tá? Mas depois vocês podem entrar para vocês verem. Vai abrir, ele vai pedir anexar documento, você anexa o documento, seleciona lá uma página e ele já valida. Quando ele não valida, gente, ele fica dando erro. Erro, como se você não enviasse o arquivo. E aí pode saber que deu erro. Aí nem adianta você ficar tentando, tá? Aí tem que assinar de novo. Alguma coisa fez errado, ó. Vocês estão vendo o contrato dele aqui, ó? Nome do arquivo, ó. Contrato, Rafael, fala lá, tarará. Aí esse aqui é a Demicon manda. A Demicon manda assim, até aqui o 04 aqui, tá vendo? Ó? Não sei se eu não sei se o meu negócio do mouse aparece para vocês. Aí depois ele aparece aqui, ó. Assinado, assinado, assinado. Então, esse assinado, assinado, você pode deixar esse nome, ele entrar ali no arquivo. Mas se você colocar ali assinado entre parênteses 1, né? Porque às vezes dá erro, ele não vai validar. Então, se ficar assim, vai dar certo, tá? E aí você tem que prestar atenção, porque eu já bati muita cabeça com isso aqui, gente. É a hora de gerar ali o contrato e o contrato não assinar e você começa a ficar nervoso, mas por que que não aceita? Porque alguma assinatura deu errado. E normalmente não é da Demicon, tá? Normalmente não, sempre. É do cliente ou do cônjuge ou as testemunhas ali. E aí é que tá o site para vocês poderem validar. Depois que terminar isso aqui, o que que eu sugiro para vocês, gente? Não deixem de fazer. Já vá pegando os links e já vai colocando tudo no favorito. Todo no favorito do teu computador. Porque a hora que você precisar, você já entra direto ali, já tira, é bem facinho. Vamos pular lá, pode pular, por favor, meninas. E aí agora, eu coloquei para vocês também, porque lá no Registradores, tá? Você vai entrar, só que no começo eu me bati um pouco no site lá para emitir matrícula do imóvel atualizada ou a certidão, né? E aqui, nesse site aqui, para que ele serve? Você pode tirar a certidão do imóvel aqui e tanto protocolar o processo do cliente. Então, depois que assinar tudo, depois que assinar e validar as assinaturas do contrato, né? Que a Demicon vai devolver esse contrato assinado, qual é o próximo passo? Mandou toda a documentação, deu tudo certo, aprovou, foi para comitê, aprovou. Depois do comitê, aí emite o contrato que vem ali assinado, que eu mostrei para vocês. Assinou, o cliente assinou, a testemunha assinou. Qual é o próximo passo? Protocolar no site do Registradores. Então, o cliente não precisa ir lá no cartório. Claro, tem que prestar atenção, porque tem município que ainda não aceita online, tá? E aí você tem que. A Demicon sempre pergunta: no momento de você der ok lá na minuta do cliente, você tem que saber se o município do imóvel do cara lá onde vai protocolar aceita, porque às vezes o cliente mora em Curitiba, mas o imóvel dele é lá em Quitandinha, um exemplo. Quitandinha, às vezes o cartório não aceita digital. Aí vai ter que ser tudo manual, formato antigo da Demicon, mandar para cartório,
colocar assinatura, tarará, validar, e aí depois mandar o contrato físico para o cartório. Se o cartório aceita, Curitiba todos aceitam online. Então, aí o que que você faz? Você vai protocolar aqui o pedido online. Por quê? A partir do momento que você protocolar, gente, e mandar o comprovante para a Demicon já programa o pagamento. Então, acaba sendo muito mais rápido o digital, entende? Só que no começo você se bate. Eu me bati demais, eu já perdi uma manhã inteira para conseguir fazer o protocolo aqui nesse site. Por isso que eu estou printando a tela para vocês verem que não é um bicho de sete cabeças, tá? Primeiro lugar, você sempre vai ter que ter um saldo de crédito aqui, porque os protocolos iniciais custam uma média de R$ 19, R$ 20. Fora do Paraná é caro, muito caro, tá? É mais, é 50, 60, para você poder protocolar o processo do cliente, que vai ser no próximo print aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui, vocês vão entrar no site do Registradores, depois de cadastrado, e vai abrir nessa página aqui, tá? O que que você vai fazer? Eu quero tirar a certidão do cliente atualizado do imóvel. Você vai aqui no certidão digital, tá? Já coloquei a flechinha, pode pular, cá. Aí ele vai abrir essa opção para vocês, ó, certidão digital. Aqui tá o passo a passo, gente. Para a hora que vocês forem fazer, vocês não se perderem, porque senão você perde, acaba perdendo muito tempo aqui, em dúvida. E aí você tem medo de errar, porque se você tira uma matrícula e o cliente paga e erra e tá errado, como é que você vai falar para o cliente que ele tem que tirar de novo porque errou? Entende? Então tem que tomar bastante cuidado aqui. Por isso que eu não faço no escritório, eu faço quando eu tô mais tranquila, tá? Aí você vai entrar aqui, ó, novo pedido, tá? Ele vai abrir esse mapinha aqui do Brasil para dizer aonde que você vai, de qual estado é a matrícula que você quer. Ah, Paraná, vou clicar no Paraná, e aí ele vai abrir aqui para já a etapa de selecionar o cartório onde você deseja solicitar essa matrícula, ok? Pode passar, cara. Aí tá, legal. Aí ele vai abrir essa opção para vocês, ó. Então eu quero. Aí aqui que vocês têm que prestar atenção, ó. Então você viu que já foram a etapa, ó, escolher o estado, as condições do serviço, o cartório, ali ele vai se colocar. E qual é a solicitação que você quer? Daí você vai colocar ali, ó. Vocês estão vendo que tem, gente, ó, matrícula inteiro teor. Aí tem transcrição. Aqui que vocês têm que ver, porque tem cartório que aparece, ó, ônus e alienações, tá? E aí aparece ônus, ações, tem outro que aparece ônus, ações, tá, tá, tá. Na dúvida, tá com dúvida, liga no cartório antes de você solicitar. Então, o que que eu fazia? Ligava no cartório, oi, tudo bem? Eu tô tirando uma matrícula aqui no Registradores, e aí tá aparecendo aqui algumas opções. Qual é a correta? Eu preciso que tenha rei persecutórias, né? Eu preciso da rei persecutórias, da Demicon. Aí eles vêm aqui, eles vão me dizer, mas normalmente é essa ônus e alienações, tá? Porque daí não tem mais outra opção, ó, né? Ó o pacto antinupcial ali, tá vendo? Vocês estão vendo que tem ali, ó? Então, se o cliente não tem o pacto, eu fiz no cartório X, nem tenho esse documento mais. Você sabe que você pode tirar aqui para ele paga, emite, e o pacto acho que sai também em 4 horas no mesmo dia, e ele tá aqui, ó, as opções que você pode tirar no cartório, ok? E depois ele vai pedir ali se é número da matrícula, e aí você vai colocar o número da matrícula. Pode seguir, cá, por favor. Legal. Aí, a partir do momento que você informou, aqui ele vai colocar o campo para você colocar a matrícula, tá? Observações aqui, eu nunca preencho nada. E depois do número da matrícula, ele vai vir para a confirmação do pedido, tá? Então, você vai perceber aqui que se você não tiver crédito de dinheiro aqui, gente, ele não vai deixar você seguir, você vai ter que fazer tudo de novo. Então, eu sei que a média é R$ 20, 30. Já faz uma recarga lá, tá? Às vezes, eu acabo nem cobrando isso aqui do cliente, né? Eu tô sempre fazendo esse protocolo, eu acabo fazendo, porque até você mandar os dados aqui pro cliente, se você estiver fazendo em casa, o cliente vai pagar para você Pix à noite? Deixa para depois você manda uma conta só para ele. Então, você tem que carregar primeiro, já aconteceu muito. Eu preenchi tudo, chegou no final, você não tem saldo suficiente. E daí você tem que carregar e fazer tudo de novo. Dá uma raiva. Assim, dá uma raiva. Então, já faz a recarguinha ali, tá? E daí, depois que gerar esse confirmação do pedido, aí ele vai perguntar como que você quer fazer. Não coloca nunca, em hipótese alguma, boleto bancário. Boleto bancário demora 1, 2 dias para compensar, e aí demora demais para você gerar a matrícula, tá? Então, sempre no Pix. Aí ele vai colocar o Pix e aí você faz o pagamento, ok? Se tiver saldo aqui, ele já desconta do teu saldo.
Mas no caso aqui, o saldo que tem que ter, que eu falei para vocês, na hora de protocolar o processo do cliente. Esse para emitir a matrícula não precisa ter saldo. Ele consegue perguntar se você quer usar o saldo ou se você quer fazer o pagamento no Pix, tá? Gera o Pix, manda o código, copia o código, manda para o cliente paga na hora, ele já valida, é bem rápido, e aí já passa a contar o prazo. Mas fica de olho também, eu já fiz pedido aqui, e no mesmo dia que era para ter saído, não saiu, principalmente certidão de casamento, demorou um tempão, e o cartório demorou uns 3 dias para emitir. Aí o que você tem que fazer? Ligar no cartório, tá? Maravilha, pode pular. Então, aqui o passo a passo de emitir certidão do imóvel atualizado. Nesse daqui agora, abrindo o protocolo, como que você protocola um processo digital. Então, agora você vai fazer o protocolo para que você consiga protocolar o processo do teu cliente, depois que ele assinou bonitinho o contrato da Demicon, validou as assinaturas lá no IT, salvou esses arquivos, né? Aí você vai começar o protocolo na Demicon, tá? Então, sempre, gente, verifica, não esqueça, antes de dar ok na minuta do cliente, confirma se o cartório que o imóvel do cara você vai prenotar, se a cidade aceita o protocolo digital, tá? E aí eu coloquei aqui, ó, que isso tem que ser feito no momento da assinatura da minuta, tá? Avisar o analista quando der o de acordo, isso é importante também, você tem que avisar. Deu de acordo? O cliente está de acordo com o contrato, por gentileza, o processo será de forma digital. Se você não informar que o processo é digital, fica à vontade da pessoa que está fazendo, da analista. A gente já teve um processo aqui de Curitiba, tá? Da Lília aqui, que fez um processo, inclusive, dela, que a gente acabou não colocando, acho que até colocou, ainda colocando, ela mandou o processo manual, ainda por Sedex, dali da Batel por Rebouças. Então, você pensa, tivemos que esperar 5 dias no Sedex chegar da Batel por Rebouças, por conta da gente ter que deixar assim, eu tenho que colocar maiúsculo, inclusive, assim, para elas verem. Processo será de forma digital, tá? Legal. E se não tiver, aí põe o que é manual, né? Aí, entrando lá, entrou no protocolo, bonitinho, você vai entrar ali, você vai colocar novo pedido, ok? Quando você coloca o novo pedido, do ladinho ele já vai dizer ali, ó, protocolo eletrônico, selecione o tipo de solicitação. Sempre registro ou a barra averbação. Sempre vai ser esse. Você está solicitando uma averbação de uma dívida na matrícula do cliente, ok? E depois você seleciona de novo a mesma coisa, ó. Tá vendo que ele abre opções, ó? O que você vai pôr sempre, requerimento averbação, tá? Ok. Se você não se familiarizou com isso aqui ainda no começo, você fica com dúvida. Por isso que eu fui printando a tela para deixar aqui, porque é mais fácil para você não ficar com dúvida. Colocou lá, requerimento averbação, pode pular, cá, por favor. Essa seria a etapa 2. Aí a etapa 3 aqui, ó, ele vai pedir os dados. Mas qual é os dados aqui? Então, aqui eu já selecionei, ó. Coloquei lá, Paraná, Curitiba, e a matrícula que vai prenotar, a matrícula do cliente é lá do 6º registro de imóveis. Ok, selecionei. Você vai ter que olhar na matrícula do cliente qual é o cartório, certo? Selecionou. Aí aqui, ó, o que eu tenho feito agora? Como eu sou o usuário, né, do login, você pode colocar que é outro interessado que está pedindo, é o cliente, mas vai te dar mais trabalho. Você vai ter que colocar aqui todos os dados do cliente, telefone, às vezes você não está com isso tudo na mão. O que eu faço? Eu deixo sempre nos meus dados aqui, né? Quem que é quem que está pedindo? É o usuário. Eu sou o usuário e estou pedindo para o seu João, vamos colocar assim, né? Estou protocolando a matrícula do cliente Rafael, mas eu sou apenas a usuária do negócio aqui. Então, por quê? Porque quando eu coloco usuário, ele já puxa todos os meus dados. Então, eu não tenho que ficar preenchendo isso aqui de novo, ganho tempo. Pode pular para o próximo. Aí aqui que vai começar você a anexar os contratos da Demicon. Então, agora que aqui você tem que prestar atenção, porque nesse momento é o momento que vai gerar o protocolo. Pode ser que falte um documento ou outro, tá? O mais importante é a gente conseguir esse protocolo eletrônico aqui, ó. Porque quando você tem isso aqui, você já consegue enviar para a Demicon imediatamente, e aí a Demicon já vai programar o pagamento lá. Se for reforma do meu cliente, metade do valor. Então, é importante a gente ter esse protocolo, tá? Claro que você vai anexar de uma forma correta tudo que você puder. Então, contrato digital, ó, pode ver que isso aqui eu peguei de um outro cliente aqui que eu protocolei, porque eu tinha salvo isso aqui, né? Senão eu ia ter que protocolar um outro processo para mostrar para vocês, eu não tinha. E aí, o que que acontece, tá, gente? Vocês estão vendo que tem um monte de nomezinho estranho aqui, né? Ó, além do contrato digital do cliente, ó, o relatório, esse relatório é a assinatura lá.
relatório do IT lá de assinatura que eu validei. Anexei também, porque daí para o cartório também ver que está validado a assinatura. Porque se eles validarem e a assinatura estiver errada, eles vão pedir um contrato tudo de novo, para vocês assinarem tudo de novo. E é um saco, né? Você tem que ficar pedindo para o cliente assinar novamente. Então, ok, validei. Aí, a Demicon, quando ela devolve, quando ela manda o contrato do cliente lá assinado já pela parte da Demicon, de forma digital, o que que ela faz? Ela já manda também, gente, todas as atas, porque assim, ela assina a Aline, se eu não me engano, e a doutora Maria Fernanda, né? Que assina como procuradora da Demicon. Só que você tem que provar para o cartório que elas são procuradoras. E aí, por isso que a Demicon vai mandar uns anexos, bastante anexo. Agora eles estão mandando em 2 pastas, facilitou a vida da gente, tá? Então você vai ver que a Demicon manda o contrato e 2 pastas que você abre, ela tem um monte de documento, que são essas certidões. O que que é isso aqui, tá? É a reeleição da diretoria da Demicon, é a assinatura, a eleição das procuradoras. Tudo isso, gente, tem que ter de forma protocolada em cartório e a gente precisa provar que elas são procuradoras, ok? E aí é baseado nisso aqui, ó. Ata de reeleição do não sei o quê. Enfim, aí o que que a gente faz? A gente anexa toda essa documentação junto com o contrato e junto com a validação da assinatura. E aí você protocola, tá? Então, quando a Demicon mandar, daí o que que eu faço? Na pasta do cliente, eu salvo esses arquivos, né? Que agora vem, ela está compactada, agora está mais fácil. Eu salvo e daí na hora de anexar, eu faço uma outra pasta lá, por exemplo, contrato assinado, dentro da pasta do cliente, que daí é outra categoria de documento, que daí eu salvo o contrato assinado, a validação da assinatura e todo esse catatal de documento da Demicon, que é o que eu preciso para anexar aqui no cartório. Maravilha? Gerou o protocolo bonitinho, você vai mandar isso para a Demicon, e aí, aí outra coisa, você tem que mandar o protocolo, você tem que mandar o contrato assinado, por isso que eu abro outra pasta, e também a validação da assinatura. Que aí a Demicon também vai validar a assinatura para ver se tá ok. Então eu já mando tudo certo, que daí não tem o que eles me questionarem. Próximo. Acabou, acabou, gente, era isso. Então vocês viram que assim, ó, parece um pouco confuso, mas se você faz um passo a passo tranquilo, ele dá certo, tá, gente? Dá certo. E vocês vão acabar economizando aí o tempo de vocês e principalmente o cliente ficar na tua cabeça. Ai, o processo, ai, não sei o quê. E tudo que eu faço, eu copio o cliente, tá? Eu vou copiando o cliente do andar, que foi toda a documentação, que a minuta já tá ok para assinatura. E também uma coisa bem importante, tá, gente? Esse cliente que o processo foi em 13 dias, o que que aconteceu? Na ficha cadastral, ele esqueceu de colocar o dígito da conta. Vocês não sabem a confusão que tá para pagar a segunda etapa. Já estornou 2 vezes, porque o pessoal do financeiro acabou errando. Então, assim, é importante na hora do contrato você, inclusive, confirmar a conta bancária do cliente. Ó, é essa mesmo, tá certo. Confere mais uma vez. Porque daí, nesse passo aí, ele vai receber de forma tranquila e você não vai ter maiores problemas aí. Maravilha? É isso, gente. Espero poder ter contribuído com vocês, viu? Fácil, Obrigada. né? Fácil. Gente, espero que vocês tenham pego os macetes que a Neilinha passou, porque ela passou muito macete que facilita demais a vida da gente na hora que vai tocar um processo de crédito, que pode ser tão desenrolado e a gente acaba, às vezes, por falta de conhecimento, falta de macete mesmo, os mínimos detalhes, a gente acaba enrolando. Obrigada de coração, Neilinha. Muito Obrigada a conteúdo. vocês, gente. Obrigada. Pessoal, a Ká mandou ali o link de avaliação, tá? Lembrando que Curitiba ali, região metropolitana, a avaliação é da Karina, São Paulo, Karine, eu, tá? São Paulo, Minas Gerais. Respondam a avaliação, ela colocou ali o QR Code para avaliar, tá bom? E vai estar disponível no aplicativo, tanto o material que a Neilinha passou ali, quanto o Zoom gravado. Quem quiser reassistir tudo novamente, tá bom? É ótimo para se alguma coisa passou despercebido, dá para assistir de novo. Fechou? E Obrigada a todo mundo. principalmente copiar os links ali, gente. Façam isso. Mesmo que você não tenha cliente ainda, deixa tudo salvo organizadinho, porque depois que você for montar o processo vai ficar muito mais fácil.
deixa lá na barrinha dos favoritos já. Isso mesmo. O link